Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti esse momento. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, falando profundamente aos nossos corações. Pai, que todo espírito de confusão, que todo espírito de religiosidade, que toda ação do diabo seja impedida de agir, que toda fortaleza de mente seja jogada por terra e somente o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. Nós queremos, Pai, Te agradecer, declarar o nosso amor por Ti e nos colocarmos totalmente nas Suas mãos. Fala conosco, Pai, dependemos do Senhor, da ação do Seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abra no Salmo 117. Salmo 117. Ele diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então, louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos da terra. Esse é um pedido do Senhor, esse aqui é uma ordem do Senhor, melhor dizendo. É uma ordem do Senhor, louvai ao Senhor. Ontem eu estava ministrando sobre missões em uma igreja, e nós lemos esse texto, e eu falei assim, mas como todos os povos da terra vão louvar o Senhor, se nem sequer, muitos nem conhecem o Senhor Jesus, nunca ouviram falar, não é? Então, como é que vão louvar, como é que vão adorar a Deus, cumprir essa ordem do Senhor Jesus? Eles vão poder fazer isso quando o Evangelho chegar até eles. E o Evangelho vai chegar até eles através de quê? Através da igreja. Quando nós, como igreja do Senhor Jesus, entendermos que a missão do ir por todo o mundo e pregar o Evangelho foi dada a nós como igreja. Então, o ide de Jesus pertence à igreja. Pertence à igreja do Senhor Jesus. Não vai ser o ímpio que vai levar, não vai ser grandes empresas. É a igreja que vai levar o Evangelho do Senhor Jesus. Você só pode dar o que você tem. Quem não tem Jesus não pode dar Jesus. Só pode dar Jesus quem tem Jesus. Dar, que eu digo assim, pode pregar sobre ele, falar do amor dele e o Espírito Santo poder agir na vida das pessoas. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de que nós, como igreja do Senhor Jesus, somos responsáveis para que esse salmo se cumpra. Olha só o que diz, que bacana, 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então Ele é benigno conosco, não é? A verdade dele é para sempre. Mas as pessoas precisam conhecer essa verdade, conhecer esse Jesus. Né? Não é? Mas o que está faltando então? Né? O que está faltando então? Está faltando a igreja assumir esse compromisso. A igreja assumir esse compromisso de pregar o Evangelho do Reino, de ir até os confins da terra, de parar de vinde a mim e ir às nações, de parar de que venha para aqui para dentro do templo onde nós estamos, faça parte do nosso hall de membros, mas sair para as nações, pregando o Evangelho do Reino, enviando, sustentando quem está lá, né? Sustentando quem está lá, enviando novos missionários. Nós precisamos muito de fazer missões mundo afora. Mas acontece que existem algumas mentiras que estão sendo colocadas na cabeça dos servos de Deus. Alguns jargões, algumas, vamos dizer assim, um evangeliquez. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um irmão e falando com ele, poxa, é tão estranho porque o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Rondônia, o Acre são os países mais evangelizados e são estados mais evangelizados. E por que são estados tão violentos? Por exemplo, o lugar que mais mata mulheres no Brasil é na Serra, aqui no Espírito Santo. Um lugar de corrupção terrível, vocês acompanham na política lá em Rondônia. Violência no Acre. Rio de Janeiro não precisa nem dispensa comentários. Mas são os lugares onde a igreja está com maior peso. Aí vem cara, eu tenho uma bronca de evangeliquez, bicho. Eu tenho uma bronca de evangeliquez que você nem imagina. Sabe essas frases feitas? Esses jargões, pega a Bíblia e decora um texto para querer
justificar erros. É um saco isso. Pastor, onde abundou um pecado, superabundou a graça. Não é isso não, meu irmão. É porque a igreja, nesses locais, não está fazendo a diferença. É por isso. Aí é muito mais fácil, ao invés de assumir que nós, como igreja, não estamos fazendo a diferença no meio do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Rondônia, do Acre, dos estados mais evangélicos da nação, nós, apesar de sermos um grande número nesses estados, não estamos fazendo a diferença. É muito mais fácil eu pegar um texto da Bíblia isolado e falar assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque eu me responsabilizo, eu jogo a bola para Deus, é problema dele, ele já disse na palavra dele, e eu não tenho que fazer nada. E aí a gente fica cantando, sabe, um monte de músicos e pregações. Levanta a igreja, conquiste, igreja tem que marchar, fazer a marcha para Jesus em São Paulo, no Rio, nesses lugares, levantar a mão, profetizar que esses lugares serão do Senhor Jesus. E hoje de manhã eu vim para cá com esse sentimento que pode ser que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, me perdoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço perdão mesmo. Não tenho vergonha de dizer isso. Se alguém que está me ouvindo achar que eu estou errado, também pode me mandar um e-mail e falar com a gente. É amazongospel@hotmail.com, @gmail, amazongospel@gmail. Pode falar, pastor, não concordo com o senhor. Não tem problema. O importante é o que a palavra diz, não é o que eu digo. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é a seguinte. Eu acho que nós não temos que estar por aí toda hora cantando e falando e bradando, a igreja tem que se levantar, a igreja tem que marchar, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que tomar posse. Eu acho que a igreja não tem que se levantar. Não, pastor, não. Ela tem que se prostrar na presença do Senhor. Porque uma igreja como está a nossa hoje, cheia de pecado, cheia de craquelêmoro, cheia de pereba, se levantar, vai levar uma peia do capeta tão grande. Então, eu acho que a igreja hoje precisa se dobrar. Eu acho que os líderes precisam dobrar os seus joelhos e começar a igreja a se arrepender dos seus pecados, a voltar para Cristo, a voltar para os caminhos de Cristo, a voltar para as veredas da palavra de Deus, para os caminhos da palavra de Deus, a voltar para os princípios da palavra de Deus, ao invés de estar se metida a guerreira, a levantar, sendo que está sem armadura. Sabe? Parar com essa coisa de que eu sou a tal, vamos levantar, vamos dar uma peia no diabo, vamos fazer isso. Não, a igreja tem que se prostrar nesses dias, na presença do Senhor, se arrepender. Porque o caminho que vai o Brasil, e juntamente com ele a igreja, é um caminho sem volta, de degradação, de total destruição da família, dos bons costumes, do casamento. Vai nesse caminho, vocês sabem disso, dispensa qualquer comentários e qualquer adendo aqui na ministração, de explicar que basta você ver televisão, basta você acompanhar a literatura, basta você acompanhar o cinema, basta você acompanhar o comportamento das pessoas, das crianças, que você vai ver que a família foi para o espaço, está indo para o espaço. Os princípios familiares estão indo para o espaço, tá? Acabando, entendeu? Hoje pode se constituir família de qualquer jeito, homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, e não tem mais nenhum tipo de... Hoje se pode adotar uma criança, um casal de homens, um casal, não sei nem se pode dizer casal, mas 2 homens, 2 mulheres, um casal normal, pode-se adotar uma criança e por aí vai. Então você vê que a família está sendo toda minada e destruída. Princípios, por exemplo, você vê que a própria lei caminha para destruir a educação dos filhos, com cartilhas, com essas coisas na escola, agora os pais não podem dar uma palmada no filho, você não pode educar seu filho dando uma palmada, uma varada, você não pode fazer mais nada disso. Quer dizer, você tem que deixar o seu filho crescer solto. E aí eu quero ver quem vai pagar a conta daqui a 5, 6, 7, 8 anos, né? Eu quero ver quem vai pagar a conta dessa bagaceira que vai acontecer na família, na educação dos filhos, não é?
Então, o que nós precisamos entender é que está caminhando tudo isso aí. E junto disso aí está a igreja aceitando tantas coisas do mundo dentro dela. Tantas coisas do mundo, se vendendo a ídolos, a artistas, a só teologia de prosperidade, só dinheiro, só se prega coisas superficiais, se afastando cada dia mais do centro da palavra de Deus. Então, essa igreja ela não pode se levantar para combater, ela tem que primeiro, antes de se levantar, se dobrar na presença do Altíssimo, se arrepender dos seus pecados, buscar curar suas feridas, aí sim, levanta-se e marche, porque a vitória é certa. Então, nós cantamos, porque é muito bonito, gente. Quem não quer ouvir isso? Vamos marchar, vamos conquistar. Aí eu já falei isso aqui, vai em São Paulo, marcha para Jesus, 1 milhão de pessoas. Na semana seguinte, marcha, passeata gay, 1,5 milhão de pessoas. Que autoridade tem algumas pessoas que vão liderando essas marchas para Jesus? Pessoas que não têm autoridade no mundo espiritual, pessoas que não têm autoridade no mundo espiritual para falar nada. Aí o diabo vem atrás e faz uma marcha maior. Sabe qual é? Porque ele tem legalidade, a igreja está sem a legalidade para fazer isso. Entendeu? Ele tem legalidade, a igreja não. Por quê? Porque a igreja se vendeu, se corrompeu, entregou essa legalidade nas mãos do diabo, isso é fato. Então o que nós precisamos fazer? Sair por aí pisando, marchando, gritando, bradando, falando palavras de ordem, chavões? Não. A igreja precisa se dobrar perante a poderosa mão do Senhor. E no momento certo o Senhor vai exaltar. A igreja precisa fazer aquilo que a Bíblia diz: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor. Outra passagem a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me corrija se eu estiver errado, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, marchar sobre as cidades, declarar que eu sou Jesus, é o dono da cidade, botar outdoor na entrada da cidade, essa cidade pertence ao Senhor Jesus, eu ouvirei do céu, aliás, eu lerei e ouvirei do céu e sararei a terra. É assim que diz a Bíblia? Hein? Não, a Bíblia diz totalmente o contrário. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e eu sararei a terra. Então, para que esse país, para que esse país seja realmente ganho por Senhor Jesus, como é esse jargão que toda igreja usa, é necessário primeiro que ela se arrependa, se humilhe, se proste perante a poderosa mão de Deus, perante a presença do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, se humilhe, se proste. Hoje eu acho que se os nossos líderes gastassem mais tempo de joelho, se humilhando na presença do Senhor, ao invés de estar na televisão, ao invés de estar em púlpitos bradando, pregando e falando, mas que gastasse um pouco mais de tempo humilhando-se na presença do Senhor, eu acho que a coisa começaria a ser mudada. Eu acho que ao invés de estar em televisão querendo construir megas templos, querendo comprar cada dia mais canais de televisão, mais canais de rádio, cada dia inventando mais formas de arrancar dinheiro do povo, a cada dia é um sistema novo de tirar dinheiro das pessoas, né? A cada dia tem uma modinha. Não, agora é o pendrive gospel, é o cartão gospel, é a meia, é o tijolo, é o martelo, é a areia de terra de Jerusalém, é a lasca da oliveira, do pé de figueira, da oliveira, sei lá, é a água do Mar Morto, é a água abençoada, é isso. Cada dia tudo isso é vendido, tudo isso é comércio. Se parar um pouco com isso, sabe, se parar com isso, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar ao Senhor. Não vamos sair por aí comprando televisão, não vamos sair por aí comprando cada dia espaços mais milionários na mídia. São milhões e milhões que são gastos, 5, 6, 10 milhões por um espaço de uma TV por mês. Isso significa $500 milhão, quase 1 bilhão. Se nós juntarmos os programas que tem na mídia e você botar na ponta do lápis, dá mais de 1, 2 bilhões por ano. Só injetado nas TVs e rádios, muito mais de 2 bilhões de reais por ano.
Entendeu? E se nós pararmos um pouco e falar assim, não, vamos dobrar o joelho e vamos nos arrepender como igreja do Senhor Jesus, antes de nós querermos conquistar qualquer coisa para o Senhor Jesus, aí a igreja brasileira vai ter autoridade espiritual, né, para poder marchar sim sobre as cidades, marchar e declarar, não, nós temos hoje autoridade para poder declarar, queremos essa cidade para o Senhor Jesus, queremos as vidas sendo salvas aqui. Aí quando as igrejas tiverem isso e se unirem, por exemplo, você mora na cidade tal, vamos nos unir, vamos fazer uma grande concentração de adoração no nome do Senhor Jesus e proclamar o Senhor Jesus nessa praça, no marco dessa cidade. Quem? Nós, igreja do Senhor Jesus, independente de placa denominacional. Nós vamos fazer isso, como irmãos e igreja do Senhor Jesus. Mas antes disso, temos que passar um tempo de pano de saco, de cinza na cabeça, de prostrado perante o Senhor. É sim. Aí nós vamos nos levantar. Aí sim a gente levanta com autoridade, revestido da armadura de Deus, arrependidos, lavados, né, dos pecados, firmados na rocha que é Jesus, para podermos dar um passo de vitória, gente. É ou não é? Por exemplo, se você fizer uma enquete dentro da igreja local, você vai ver que as pessoas não leem a Bíblia. Se você fizer uma enquete na igreja local, você vai ver que as pessoas oram muito pouco. Você vai ver que as pessoas não leem a Bíblia. O conhecimento bíblico é muito superficial. Não é por falta de leitura, não, porque muitas pessoas leem 2, 3 livros por mês e não leem a carta de João na Bíblia. Então, como é que uma pessoa dessa vai ter condições de ser levada a qualquer tipo de luta? A ser levada a qualquer tipo de batalha? Não adianta, é bobagem. É levar soldado despreparado. Não é? Então, igreja que está me ouvindo hoje, se você é um pastor, se você é um líder, ore nesse sentido, peça para Deus te ensinar como se levantar. Mas pergunte para Deus, Deus, existe algo na igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos, essa é parte do corpo, que precisa primeiro se prostrar para depois se levantar? E Deus vai começar a ministrar o seu coração. Você que é líder, Deus vai começar a ministrar o seu coração. Se você é não sou um líder, pastor, sou simplesmente membro. Mas você também precisa primeiro se prostrar, como eu preciso me prostrar, como todos nós precisamos nos prostrar. E falar, Deus, há algo em mim que eu preciso me render, me arrepender antes de me levantar, porque muitas vezes nós queremos ganhar a nossa família para Jesus. Não é verdade? Nós queremos o milagre de uma cura, nós queremos uma conquista de um sonho, de um projeto, algo que Deus já revelou que nós conquistaríamos, que seria nosso. Nós queremos fazer isso, mas nós não queremos antes nos prostrar, nós já queremos tomar posse. Há essas coisas de tome posse, declare, você é vencedor, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, quer que você queira, quer você não, quer que você se arrependa, quer você não, é assim? As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida com você em pecado, ou você arrependido ou não, porque da forma que se canta e da forma que se prega, é que Deus vai ter que cumprir, bicho. Se você está em pecado, se você está em adultério, se você está em prostituição, se você está negligenciando a palavra dele, se você não está no centro da vontade dele, se você não está amando, porque o Senhor falou assim, aquele que me ama faz a minha vontade. Então, se você não faz a vontade de Deus, você não ama a Deus. Quer dizer que pelas essas músicas, por essas pregações positivistas que nós temos aí, não sei nem se existe essa palavra, independente, bicho, você pode estar no mundão, Deus vai ter que cumprir. Deus é que se vire para cumprir, o problema é dele, ele prometeu, ele que te vire, eu vou continuar na minha vidinha aqui. É assim. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Dando crédito à voz do Senhor teu Deus, se, essa partícula se é condicional. Ele fala assim, se permaneceres na minha palavra, se, tem sempre um se. Aí ele fala depois de Deuteronômio, se não permaneceres nos meus ensinos, serás maldito, se permaneceres no meu ensino, será abençoado nisso. Se. Há promessas sim, as promessas vão se cumprir sim, se eu permanecer na vontade do Pai. Então,
Quem ama o Brasil desesperadamente? Jesus. O Senhor ama o Brasil desesperadamente. Tá? O Senhor é o maior interessado para que o Brasil se renda aos pés dele. Mas a igreja, primeiro, tem que ela se render. Primeiro, a igreja tem que se prostrar, se arrepender e buscar a face do Senhor. Porque como a igreja, sem buscar a face do Senhor, sem se arrepender, vai ter autoridade para conduzir o povo ao arrependimento. Como é que sem leitura da palavra de Deus, sem oração, nós vamos conduzir quem? Aonde? Não vamos conduzir ninguém, né? A lugar nenhum. É isso. Nós vamos ser um bando de desnorteado, conduzindo cegos. Você acha que Jesus deixou essa palavra para quê? Para os ímpios? Não, vocês são cegos seguindo cegos, conduzindo cegos. O que acontece quando um cego conduz outro cego? Os dois vão tropeçar e vão cair num precipício. Tem que ser um que tenha visão, conduz um que não tenha. Como uma igreja sem visão, uma igreja sem ser restaurada, uma igreja sem ser curada, vai conduzir quem não conhece Jesus, quem não é restaurado, quem não é curado. Então, igreja, primeiro se proste, para depois se levantar. Primeiro se arrependa, se conserte com o Altíssimo. Volte ao primeiro amor, volte lá onde você caiu, igreja. Se arrependa. Igreja, é você, sou eu, para que nós possamos nos levantar. E aí sim, pisar. E onde nós botarmos o pé, será um solo, será lugar santo, e nós vamos ganhar as vidas ali para o Senhor Jesus. Entenda isso. Essa palavra que eu tenho para você hoje, em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar no nosso site, www.amazongospel.com. Que Deus te abençoe.